O nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual Sargento Reginaldo. Na verdade, um dos mais atuantes deputados estaduais da presente legislatura. Ele integra o bloco da oposição. E estamos começando agora o segundo ano da atual legislatura. Os deputados estaduais de hoje assumiram os seus mandatos no dia 2 de fevereiro do ano passado. O mandato tem duração de 4 anos, a legislatura tem duração de 4 anos, mas ela é dividida em 4 sessões legislativas. Eles estão agora na segunda sessão legislativa, que começou também no dia 2 de fevereiro, mas praticamente, como nós somos brasileiros, no país do carnaval de Jorge Amado, tudo no país só começa agora depois do carnaval. E eu pergunto, deputado Reginaldo, qual é a expectativa do senhor e dos seus aliados de oposição com relação a este ano legislativo? Olá, Edson. Primeiro, saudá-lo e parabenizá-lo pela iniciativa da TV da Transparência. Você que realmente tem uma história dentro do nosso jornalismo cearense e está lá sempre com a gente nos bastidores, dando sua contribuição, com a sua experiência, e a sua inteligência privilegiada e que muitas vezes nos ensina, tem nos alertado enquanto deputados a fazer uma oposição cada vez mais qualificada. Eu fico muito feliz porque já ouvi de você vários apontamentos que foram úteis para o trabalho que a gente vem realizando enquanto oposição. É um ano extremamente complexo, porque nós temos dentro desse ano uma eleição municipal, que envolve praticamente todas as alas políticas dentro da casa. Nós temos aí pelo menos 4 pré-candidatos representados por grupos específicos dentro da Assembleia Legislativa. Um nome que se aponta aí para o candidato do governo, não está definido, está em disputa, mas o nome mais cogitado é que o presidente da casa seja candidato. Nós temos na oposição mais à direita, o deputado André Fernandes, deputado federal que tem uma representação dentro da casa do seu próprio pai, da deputada Silvana, enfim, deputado Carmelo Neto, que estarão junto com o André nessa luta. Nós temos a reeleição, a candidatura à reeleição do prefeito Sarto, que também tem um bloco dissidente do governo do estado, dentro da casa hoje representada aí por 4 parlamentares. E, lógico, temos, mais uma vez, o nosso líder do União Brasil, o presidente estadual do União Brasil, o capitão Wagner, vai aí realmente tentar mais uma vez a eleição para o Executivo, está muito bem avaliado, com boas perspectivas de fato, mudar um pouco essa discussão, esse rumo. Isso vai acabar interferindo na dinâmica da casa, mas nós não deixaremos de fazer o nosso trabalho, que a gente precisa pensar no estado do Ceará. E eu, enquanto parlamentar, e você tem presenciado isso, tenho uma grande preocupação com os rumos da economia do nosso estado, além da questão da segurança pública, que é uma pauta que eu realmente tenho uma relação direta, não tenho como não discutir, principalmente diante do que a gente está vivendo hoje em termos de estado do Ceará. Deputado Reginaldo, a ideia dessa estação da TV da Transparência é suscitar o debate. Pela minha experiência no jornalismo de muitos anos, eu sinto a falta de debate. Nós queremos estimular esse debate, queremos estimular que as pessoas, todos, sejamos realmente cidadãos. Nós proclamamos aí que somos cidadãos, cidadãs, mas nós não cumprimos na íntegra os nossos deveres, com honrosas exceções, óbvio. Nós não sabemos exigir os nossos direitos. Ora, se nós não cumprimos os nossos deveres e não sabemos cobrar respeito, exigir os nossos direitos, nós não somos plenamente cidadãos.
Então, a ideia é suscitar o debate, fazer com que a cidadania domine o pensamento de todas as pessoas. Olha, confesso para o senhor, por exemplo, eu sou um assíduo leitor do Diário Oficial, dos portais de transparência e tenho dificuldade de saber ler o que tem no Diário Oficial e, sobretudo, o que tem nos portais da transparência. Nós temos uma infinidade de portais de transparência. O município tem, o Executivo Municipal tem, o Legislativo Municipal tem, o Legislativo Estadual tem, o Executivo Estadual tem. Mas aí, de vez por outra, a gente se depara com aberrações. Por exemplo, agora, recentemente, no dia 30 de dezembro, quando eu fui olhar a edição do dia do Diário Oficial, eu me deparo com o balanço das contas públicas e lá está registrado, precisamente na página 76 do Diário Oficial do dia 30 de dezembro, o Estado dizendo que teve um déficit orçamentário de 5 bilhões, cento e tantos milhões de reais. Poxa, é dinheiro demais. E o Estado que estava com suas finanças equilibradas que vinham desde o primeiro governo do Tasso Gereissati. O primeiro governo do Tasso Gereissati, para cá, as finanças do Estado estavam equilibradas. Como se tem um déficit de 5 bilhões? Nós já tínhamos saído da fase da Covid, quando o governo do Estado, todos os governos de Estado foram ajudados pela União para compensar a quebra de arrecadação do ICMS. 5 bilhões representa 15% do orçamento do Estado, que era de 37 bilhões de reais. E eu não vi a discussão que o assunto requer. Não vi no parlamento, não vi na universidade, não vi no mundo da economia. Então, se não se discute isso, quando ou qual a expectativa que nós vamos ter? Eu acho que nós precisamos de estímulo à discussão. Eu preciso primeiro me defender no sentido de que eu debati esse tema, inclusive vi a sua notícia. Eu comecei o programa dizendo que o senhor é um dos mais atuantes. Inclusive eu vi a sua notícia, debati esse tema. Ano passado, meu primeiro ano como deputado, um dos meus primeiros pronunciamentos, Edson, foi sobre o endividamento do Estado. Você tem razão sobre o histórico da história da saúde fiscal do Estado do Ceará, que foi destacado como referência no Brasil. Mauro Filho sempre se vangloriou muito disso, os governos anteriores ao governo atual, mas a gestão Camilo Santana fez uma opção por empréstimos para simplesmente rolagem de dívida, e foram vários empréstimos, a juros altíssimos, e o governo Elmano já iniciou o mandato fazendo um novo empréstimo. Isolda tinha entregue o Estado com o maior empréstimo da história do Ceará, que está inclusive sendo revisado agora, que vão mudar a moeda de pagamento, ao invés de pagar em euro, pagar em ienes, segundo o líder do governo, com a perspectiva de diminuir a taxa de juros, mas é o maior empréstimo da história, foi feito pela Isolda, ali em dezembro de 2022, e logo, ato contínuo, o governador Elmano assume, primeira mensagem dele para a Assembleia Legislativa era contraindo um novo empréstimo. Então a gente tem, é claro, isso não sai de graça, e esses juros são altos, e uma hora essa conta vai chegar. O que nós não vimos por parte do governo do Estado era inclusive só para fazer um parênteses, você falou da questão da arrecadação do ICMS, ela foi usada como escudo protetor do governo. Houve uma queda da arrecadação do ICMS por conta da medida do governo Bolsonaro. Quando você pegava as contas do Estado de Ceará, e esse debate eu levei também para a Assembleia, apenas o Estado deixou de arrecadar menos do que projetou. Mas não houve um déficit de arrecadação do ICMS para justificar que esse tenha sido o problema do Estado do Ceará.
certo? Isso está lá nas documentações enviadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Agora, nós não vimos nenhum esforço do governador Eumano Freitas a fazer o dever de casa. Olha, se há um problema entre o que eu estou arrecadando e o que eu estou gastando, peraí, então deixa eu ver o que eu posso economizar. Ao contrário, o governador Eumano aumentou secretarias, criou cargos, isso tem um custo alto para a máquina pública, isso torna a nossa máquina cada vez mais inchada, né? E não houve nenhum esforço nesse sentido de dizer onde é que eu posso tirar o pé para poder, de fato, sobrar dinheiro para aquilo que é fundamental, para aquilo que é básico. Saúde, educação, segurança pública, enfim. Servidor público está aí até agora sem saber qual vai ser o seu reajuste. Então, é muito grave o que nós estamos vivendo e eu vim alertando isso. Eu cheguei a dizer na tribuna, o meu receio é que o governador Eumano chegue ao final do mandato e nós vivamos uma coisa que há muito tempo a gente não vive, que é atrasar a folha de pagamento, certo? Então, essa conta não vai fechar. No rumo que ela está indo, o governo precisa sim, aí vai buscar em empréstimo, né? E isso não é bom, porque mesmo que resolva o problema de imediato, vai deixar a herança para os futuros administradores do Estado, em alguma hora isso vai explodir na mão de alguém, como aconteceu em Minas Gerais, como aconteceu no Rio Grande do Sul, né? E é isso que a gente está tentando alertar a sociedade. Concordo com você muito no sentido de nós, enquanto sociedade, precisamos debater política, porque isso volta para nós. Isso, Edson, eu faço política tendo um trabalho que eu acredito que pouquíssimos políticos têm disposição para fazer. Eu sento numa roda em campanha e vou discutir sobre o que você falou aqui. A democracia é o governo do povo, é o povo que governa, mas você não pode só escolher seu representante e não cobrar. Você tem que exigir do seu vereador, do seu deputado, aquilo que ele disse que iria fazer. Falar de que uma coisa que é muito, eu já disse isso até num debate em Brasília, num seminário promovido pelo senador Eduardo Girão, numa audiência pública. Criou-se a ideia, por exemplo, de que a saúde ela é gratuita. Né, que a saúde pública ela é gratuita, você tem saúde gratuita. Não existe saúde gratuita, não existe educação gratuita, não existe segurança gratuita, é você que paga isso tudo, é você que banca, é seu imposto, desde a hora que você come um pãozinho de manhã até quando você abastece uma moto ou paga a passagem do ônibus. Então, se é você que está pagando, cobre, exija que o seu dinheiro seja bem aplicado. E a sociedade brasileira como um todo, aí eu não vou falar só de Ceará não, ela precisa evoluir nesse sentido, ela precisa amadurecer nesse sentido para que o político, ele se sinta mais desconfortável, porque está muito confortável. Você é eleito e fica, quantas vezes eu escuto, eu me sinto até mal, eu só vejo político de 4 em 4 anos, quantas vezes eu já ouvi isso? Mas eu não apareço de 4 em 4 anos, mas eu sofro com um estigma que foi jogado em cima da classe política. Só aparece em época de eleição, Ontem eu estava numa roda na beira-mar, sem nenhum propósito de campanha, conversando com a população, e um senhor chegou e disse isso, olha, só vejo política de 4 em 4 anos. Eu digo, ainda bem que eu não estou em campanha. Estou aqui conversando com o povo, querendo saber o que é que o povo está precisando e que a gente possa ajudar. Mas você precisa fazer isso com mais frequência. Deputado, o senhor falou aí na questão do endividamento do Estado. Realmente o Estado está bem endividado, mas o Estado, até bem pouco, antes desse empréstimo que o senhor se referiu aí, feito no governo da Isolda Sela, o Estado se endividava para investir. O Estado construiu uma rede hospitalar, se não é excelente, mas é boa, sobretudo em relação ao que tinha, porque não tinha praticamente nada. O Estado construiu uma boa malha viária. As rodovias, as CEs, as estradas do Ceará, são realmente boas. Você comparando as BRs, que são as rodovias da União,
estão em péssimo estado de conservação e as CEs, as estradas do Ceará, ao contrário, estão bem. Então o Estado se endividou para investir. Esse último empréstimo é que não teve nenhuma razão, não teve nenhum investimento assim que tenha ultimamente para se justificar o empréstimo, Mas, além disso, além dessa contratação do empréstimo, também se precisa discutir como o Estado gasta o que arrecada. Nós estamos gastando, o Estado do Ceará está prevendo gastar neste ano, neste ano, 12 bilhões de reais com o custeio da máquina, para pagar luz, para pagar água, para pagar combustível, 12 bilhões. E está admitindo gastar 19 bilhões com pagamento de pessoal. Ele está prevendo arrecadar 39 bilhões, ele está prevendo arrecadar. Deus queira que arrecade isso ou até bem mais, ou até mais. Está prevendo, porque é uma previsão. No caso das despesas, não, essas despesas são fixas. O Estado não pode deixar de pagar o combustível para os carros da polícia rodarem, os carros da saúde rodarem. Não pode deixar de pagar a energia, a internet, isso, aquilo outro. Isso são despesas fixas. Não pode deixar de pagar o pessoal. Então, ele pretende arrecadar, ele prevê arrecadar 39 bilhões e só em 2 rubricas ele está garantido gastar 31 bilhões. Quase 90% do orçamento. Não tem nada para investir. E aí? Não se discute isso. Como? Como nós vamos ter um Estado amanhã? E a população está crescendo, precisa de mais saúde, precisa de mais educação. Claro, só fazendo uma correção, é justo o seu comentário de que houve ampliação da rede hospitalar, os hospitais regionais foram construídos, as CEs, enfim, né? Isso é fato. O empréstimo da Isolda não foi um único para a rolagem de dívida, houve empréstimo dentro da gestão Camilo só para a rolagem de dívida, e quando eu digo para a rolagem de dívida, entende, você não está nem quitando, certo? Você está pagando... Você não está abatendo a dívida. Certo? Né? Você está pagando só o juro, para a população entender. Então, só para vocês terem uma ideia, nesse orçamento que o Edson está comentando, o que o Estado de Ceará está previsto para pagar de juros da dívida para esse ano não é tão diferente do que sobra para investimento, que isso é muito grave. Você tem uma ideia, nós estamos numa queda do turismo e, por exemplo, nós estamos perdendo hoje para Salvador, Maceió, Recife, né? E o que é que está acontecendo? Aí vamos falar de investimento, né? Assim, mas o dinheiro era para investir, mas é preciso também a gente lembrar e fazer algumas críticas que governador Camilo, nós estamos na terceira gestão de continuidade. É bom lembrar isso. Cid Gomes, Camilo Santana, Elmano Freitas. A terceira gestão de continuidade. Governador Cid... É bom repetir que a terceira dupla, porque cada um foram 8 anos. Cada um foram 8 anos, ótimo. Cada um foi 8 anos. 8 anos de Cid, 8 anos de Camilo. E agora estamos na primeira gestão Elmano Freitas, dando continuidade. Aí o que nós temos? Nós temos um aquário que levou milhões do erário público para nada. Nós temos um centro de formação olímpica, eu sou professor de educação física, sou da área do esporte. Nós temos um centro de formação olímpica com equipamentos, Edson, de primeiro mundo, subutilizados, certo? É um equipamento que praticamente não deu resultado nenhum para o esporte cearense, certo? É um absurdo aquilo. E nós temos ainda a história do nosso Metrofor, né? E os tatuzões, né? As toneladoras que estão aí, até hoje, cavaram metros, poucos quilômetros, né? E custaram milhões, certo? Sem falar no que é gasto com manutenção e o tempo que foi gasto, eles desmontados ali próximo ao cemitério São João Batista. Então vejam que não houve nenhuma preocupação, e aí a gestão Camilo Santana nem concluiu, nem deu destinação para isso.
Aí agora nós temos o governo Elmano entregando o aquário para a Universidade Federal, né? Nós temos todos os contratempos que são gerados, os infortúnios são gerados por essa obra do Metrofol, que não avança. Nós já tivemos várias aditivações, certo? Um contrato com valor inicial, ele é aditivado, então se coloca mais dinheiro, gente, não dá retorno, sabe? Eu agora tive a grata felicidade, Edson, de ir conhecer, né, aos meus 50 anos de idade, pela primeira vez, fazer uma viagem internacional. Eu fui para a Europa. E você andar para todo canto de metrô. E você andar de trem dentro da cidade. Você tem um transporte público que flui, que funciona e está todo interligado. Aí você tem 25 anos de Metrofol, gente. 25 anos de Metrofol. Vocês não têm ideia do quanto de milhões ou, sei lá, bilhões em 25 anos já foram colocados nessa obra. E o que nós temos? A linha Maracanaú-Fortaleza. Praticamente isso em 25 anos. Sabe, é absurdo o que se faz no Brasil com recurso público e a população está tudo bem, está tudo tranquilo, né? O governador Camilo Santana entregou o governo com uma avaliação histórica, absurda. E aí quando eu olho para os resultados da gestão Camilo Santana, eu fico pensando, será que a população está vendo o que eu estou vendo? Porque foi o pior desempenho da segurança pública da história. O governador Elmano teve que fazer todo um trabalho de promessa de campanha para a redução de uma fila de cirurgias eletivas, de milhares de cearenses morrendo esperando o procedimento, que foi herdado do seu sucessor. Ele recebeu com a promessa, eu tenho que zerar a fila de cirurgia, e com a ajuda do governo federal. E o problema ainda está aí, HGF superlotado, Hospital do Coração, gente morrendo em corredor, enfim. Então como é que eu avalio um gestor com uma nota, digamos que de 10, o Camilo Santana saiu com a nota 8. De 10 saiu com a nota 8. E o que é básico ele não conseguiu fazer, te dar segurança pública de qualidade e saúde de qualidade. Né? Então, a gente avalia muito mal os nossos políticos. E eu estou na classe política hoje, mas eu ainda me coloco como cidadão. Eu sou um cidadão pagador de imposto, minha família ainda usa saúde pública, minha família usa transporte público, a segurança pública é para nós todos. E está um caos, está uma tragédia, e parece que ninguém sabe resolver e fica se colocando a culpa num problema que é como se ele fosse global e não tem solução. Tem solução. São Paulo está com indicadores excelentes, Goiás está com indicadores excelentes e são estados desse país. E São Paulo tem uma população mais de 5 vezes maior do que a nossa, né? Eu não sei nem quantas vezes maior do que a nossa. Então, a gente tem que fazer esses comparativos, essas reflexões, para a gente poder, de fato, pensar em política pública dando retorno. Porque lá fora você vê que parece que os impostos são pagos, mas retornam para o povo. Aqui você paga imposto. E aí quando você vai precisar, por exemplo, você talvez, você usa saúde privada, paga um plano de saúde, mesmo um trabalhador ali que já está ganhando um pouquinho melhor, ele vai optar por pagar um plano de saúde para o filho dele. Então ele paga a saúde 2 vezes, ele paga a saúde, ele paga o SUS, porque é descontado em tudo que ele consome, tudo que ele produz, uma parte vai para cobrir o SUS, e ele vai pagar um planinho de saúde porque ele não quer o filho dele na fila do hospital. Ele paga uma escolinha do bairro, simples, então ele está pagando a educação pública 2 vezes, ele está pagando para outra criança que não tem condições de estudar e está pagando para o filho dele estudar numa escolinha pública. Ele paga segurança 2 vezes, uma vez que ele botou cerca eletrônica, cerca elétrica, vigilância eletrônica, câmera na casa dele, ele já está pagando pela 2ª vez segurança pública. É esse tipo de debate que a gente precisa fazer enquanto sociedade, certo? Porque para onde está indo, você fez essa pergunta hoje aqui, para onde está indo o dinheiro do meu imposto? Como é que ele está sendo gasto? Eu não estou querendo saber disso. Deputado, o senhor fez referência aí ao Centro Olímpico. Recentemente, o Ciro Gomes disse que é um dos 2 elefantes brancos do estado do Ceará. Não deveria ser, né? Aliás, eu acho que não merece condenação o ex-governador Cid, que fez o centro,
porque ele fez realmente, pensando, ele sempre pensou grande em termos de obras públicas assim, ele pensou em dar oportunidade aos jovens cearenses. Lamentavelmente, o próprio governo dele não estimulou isso. Bom, o senhor citou também a questão do Metrofor. O Metrofor, que inclui também o metrô de Fortaleza. Sim. Esse é mais novo, né? A obra foi dada a autorização para o início da obra, tem pouco mais de 10 anos, 11 anos. Mas o grande problema é que porque nós não discutimos as coisas sérias do Estado, sérias. São sérias, porque são nossas e têm consequências no amanhã. Nós discutimos essa história do metrô de Fortaleza, realmente. O senhor tem razão, milhões e milhões já foram gastos, mas o pior, o doutor Lúcio Gomes, que foi secretário da Infraestrutura do Estado do Ceará durante 6 anos dos 7 anos do governo Camilo Santana, ele saiu do governo no ano passado, ele assinou uma nota, que nós publicamos na íntegra, até no blog do Edson Silva, ele chamando a atenção para o risco da paralisação das obras do metrô de Fortaleza. Riscos não apenas econômicos. Estruturais. Ele diz que há uma escavação no centro da cidade com uma altura de 34 metros. Você tem aqui a calçada da Catedral de Fortaleza, Isso. 34 metros, ali nas proximidades dessa calçada, tem uma perfuração que está lá, abandonada. As chuvas que aconteceram recentemente em Fortaleza, no período carnavalesco, que destruíram uma parte de uma rua onde tem uma obra inacabada do Metrofor. Ameaçou 10 famílias, tiveram que sair das suas casas imediatamente, porque a ameaça era maior ainda e, graças a Deus, não tivemos consequências mais graves do que isso, mas o problema está lá. Você já pensou se tivesse uma quadra invernosa do tamanho dessas chuvas iniciais aqui da época do Carnaval? E eu destruí o centro da cidade? Ninguém discute isso. A população precisa saber, nós precisamos cobrar do governo. Cadê o secretário de Infraestrutura? Cadê o superintendente de obras? Cadê o legislativo, deputado? Cadê o legislativo? Bom, isso é uma ameaça, não é uma ameaça. Só a 10 famílias, a 50, a 100, que já seria demais. Já? É uma ameaça a uma boa parte da população. Claro. Eu fui com um grupo da oposição, aonde você falou, e o que você falou foi o que chegou para a gente. À época, a ideia era, a mensagem que nos chegou é de que os tatuzões estavam parados nessa escavação que você está falando, abaixo da catedral. E que, de fato, já havia essa especulação de que isso era um problema perigoso. Ele não podia ficar muito tempo parado lá. Inclusive, a máquina poderia entrar em pane e não conseguiria se perdeu o tirar, patrimônio que é uma máquina daquela. Aí fomos lá fazer a visita. Deputada Silvana, Carmelo Neto, Cláudio Pinho, Queiroz, Antônio Henrique e eu, e Felipe Mota. Edson, para começo de história, para entrar no canteiro de obras, um grupo de deputados, nós tivemos que pedir a ajuda da polícia. Certo? O fiscal da obra, um funcionário de uma empresa, disse que tinha ordem de não permitir a nossa entrada. Já foi extremamente estranho. E aí, quando a polícia chegou e conseguimos entrar, pelo menos nessa parte, que é ali, aquela praça em frente ao antigo fórum, é do seu tempo também, né? Exatamente, em frente ao nosso antigo fórum. E em frente à catedral, população ao lado do QG da 10ª Região Militar. A população mais jovem não sabe que ali em frente à catedral foi o nosso Fórum Clóvis Bevilacqua, né? Então nós somos dessa época. E tem lá um buraco gigante, né, que é para uma espécie de ventilação do Metrofor, mas está lá abandonado.
a gente não conseguia ver muita coisa, mas só dava para ver essa parte, e não conseguimos ter acesso aonde está o problema. Primeiro esse túnel, e lá perto do Colégio Militar, onde também a obra está parada, né? Então, assim, é realmente absurdo que nós todos, enquanto sociedade, não estejamos cobrando responsabilidades. É absurdo que a Assembleia Legislativa não se posicione. E aí, quando você fala em debate, e a população tem que entender que ela é parte desse processo. Nós somos 46 deputados, nós somos 8 apenas de oposição, 8 de 46. Como é que você acha que uma casa legislativa que é para discutir interesses do povo, que tem que votar matérias que são do seu interesse, modificar leis, criar leis, aprovar orçamento, obras e etc., se ela está majoritariamente, completamente vinculada ao governo do Estado? É por isso que se diz que a Assembleia é uma secretaria do governo. Pois é, isso virou, inclusive em nível nacional, isso tem que ser preocupante no Brasil. É motivo de chacota. Que as Assembleias Legislativas estão virando cartórios, só para carimbar projetos do governo. Então, você cidadão, na hora que escolhe, você, por exemplo, quer mudar o governo, votou num outro governador, mas vota em deputado que é ligado, não vai resolver. Votou num presidente X, mas vota no deputado federal Y, no senador Z, não vai resolver. Então, tudo lá juntinho no final das contas. Se você não acompanha isso, meu amigo, infelizmente, é você quem vai arcar com o prejuízo disso tudo. Nós termos uma obra como essa, parada há tanto tempo, com a ameaça. Você foi muito feliz de falar da chuva. Eu sempre me lembro do problema do Andréas, porque eu sou bombeiro, Então, de lá para cá, Edson, procura saber o que foi feito em nível de Fortaleza para a vistoria dos prédios antigos na nossa cidade. Isso é um problema municipal. Eu cheguei aí a Brasília enquanto vereador em busca de soluções para o problema que nós temos. O Andréas não é um caso isolado. O Andréas foi uma luz vermelha piscando para o poder público cearense. Digo um pouco o que foi realmente esse André, porque muita gente não sabe. Bom, um edifício... E lhe confesso que sei pouco sobre isso. Um edifício na Aldeota, estava passando por uma manutenção, uma reforma nas suas estruturas, pilastras muito antigas. Por uma questão de economia, o que se sabe, pagou-se uma empresa com menos potencial. A empresa foi fazer o trabalho nas colunas e não fez a devida amarração. A devida não é nem amarração, aquele suporte que é feito, a sustentação. E esse prédio caiu com algumas vítimas fatais. A felicidade é que foi num horário em que a maioria dos residentes estavam trabalhando, estavam fora, Foi antes do almoço, Isso mobilizou, estava na Câmara, foi antes do almoço mesmo, estava na Câmara em sessão, saí da Câmara para lá, ainda cheguei a ajudar no socorro das primeiras vítimas. Aí a gente viu o quanto nós não estamos preparados para nada. Nada, porque o problema você mora num condomínio, o síndico chega para você e diz assim, precisamos fazer uma obra aqui que eu estou vendo que tem rachaduras na coluna. Aí você já paga no limite da honra do seu condomínio. Aí quanto é a obra? É tantos mil. E eu não tenho dinheiro para isso. E essa foi uma das buscas que eu fui fazer. Por que a gente não pensa numa forma de financiamento para que esses condomínios também pudessem fazer isso coletivamente? Porque não tem uma outra saída. E o Andréas, vou repetir, não é um caso isolado. Nós temos prédios muito antigos. Aí você fala de um buraco desse lá abandonado debaixo da terra. Começa a chover, a água vai para onde? Ela procura por onde ela vai correr, e você vai ter aí terra sendo removida e de repente um desabamento. Quantas tragédias já aconteceram assim no Brasil e no mundo, certo? Agora a gente vai esperar a tragédia acontecer? Parece que estão esperando uma tragédia acontecer para tomar providência. Deputado, eu já falei disso em mais de uma oportunidade e não vou deixar de falar enquanto não tiver conhecimento de algum trabalho em busca de solução. A advertência, denúncia, foi feita por uma pessoa responsável, o ex-secretário de Infraestrutura.
ex-secretário de Infraestrutura. Não foi qualquer cidadão outro que tenha feito essa denúncia. Um cidadão qualquer pode fazer a denúncia mal informado, disse, olha, está havendo esse risco aqui. Mas não, quem fez foi o ex-secretário de Infraestrutura. E ele não fez como vindita, não. Ele não fez para acusar o governo. Não. Ele chamou a atenção para o problema efetivo. Ele acusou o governo, sim, de certa forma, quando ele disse que as construtoras, o consórcio, estavam utilizando de artimanhas para aumentar o valor da obra. E esse valor finalmente foi aumentado agora em meados do ano passado, quando o Estado fez um acordo extrajudicial com o consórcio e liberou alguns milhões de reais para que a obra fosse retomada. Mas, deputado, o senhor tem sido muito combatido lá na Assembleia em defesa da segurança pública. O senhor já disse agora há pouco que é bombeiro, não está mais trabalhando, né, porque está exercendo um mandato já há alguns anos de vereador e de deputado estadual. Agora, recentemente, já aqui, depois do Carnaval, o senhor fez um pronunciamento rebatendo outro do líder do governo que contou maravilhas na segurança do Estado no período do Carnaval. E o senhor, então, retrucou, lembrando que o mês de janeiro foi um mês terrível, mais um para a segurança. O que foi que houve em janeiro, realmente? Em janeiro nós tivemos o quinto mês de aumento do número de homicídios no estado de Ceará. Em janeiro, aí em fevereiro nós tivemos uma notícia que escandalizou o nosso estado, repercutiu bastante, que foi o fechamento de toda uma cadeia comercial de um dos bairros mais populosos do estado, né, o Pirambu, porque tinha morrido um traficante, que é cearense, foi assassinado no Rio de Janeiro, e em represália, vamos fazer um luto de 3 dias. E o assassinato foi no Rio de Janeiro? Foi no Rio de Janeiro. E foi... O criminoso é cearense, mas é vinculado a uma facção que é oriunda do Rio de Janeiro, e ele foi assassinado pela polícia carioca, não pela polícia cearense. E aí, luto de 3 dias. No primeiro dia, claro, todo mundo fechou com medo. Com medo. E quando você pensa numa notícia dessa, Edson, você realmente, se você tiver o mínimo de bom senso, você vai dizer, o Estado faliu. Eu digo o Estado enquanto ente, fracassou. Como é que eu, enquanto Estado, não tenho controle sobre a segurança pública ao ponto de um criminoso dizer, fechem? E não é a primeira vez. Há 2 anos atrás, na gestão Camilo Santana, a cidade de Choró fechou até as repartições públicas, pelo mesmo motivo. Eu fui pessoalmente lá com o então deputado Soldado Noélio verificar isso em loco. Parecia uma cidade fantasma. Fechou a creche, a escola, o posto de saúde, fechou tudo, há pouco tempo atrás. Agora nós tivemos dentro de Fortaleza. Aí nós tivemos a execução, e o que se comenta no mundo policial é que ainda é parte da represália, da morte desse policial. Tivemos a execução do soldado Bruno Marques, da Polícia Militar. Só no corpo dele foram encontrados 23 projéteis, fora os que transfixaram. Então foram mais de 25 tiros. Então não foi simplesmente um assassinato, foi um fuzilamento. O soldado Bruno Marques foi fuzilado. No mesmo dia, um sargento da polícia teve sua casa invadida e ele foi espancado dentro de casa porque parece que um neto dele tem envolvimento com o crime. Então você vê que o crime perdeu completamente o respeito. Aliás, respeito criminoso não tem com polícia. Ele tem que ter medo. E aí, pronto, agora eles estão se sentindo à vontade. Você teve uma execução na Praia do Futuro, né? Em plena Praia do Futuro, uma execução à luz do dia.
E o governo veio a público apenas para dizer que nós tivemos o carnaval menos violento dos últimos 10 anos. É absurdo, nós estamos aqui na Cidade Jardim, no Álvaro Rei, no Zé Walter. Centenas de famílias já perderam a sua casa ao longo desses anos de projeto Minha Casa Minha Vida. Centenas de donas de casa receberam a casa e perderam sua casa para criminosos. Cadê o Estado? Os criminosos chegam e põem... Chegam e botam para correr. Mandam ir embora e não dão tempo nem às vezes de você tirar seus pertences. Eu tive a oportunidade de ir com o capitão Wagner e uma comitiva aqui à margem da Washington Soares. Toda uma vila desocupada, as pessoas só fugiram. Deixaram para trás todos os seus pertences. Ô, deputado, como explicar essa realidade que o senhor retrata, se hoje nós temos um contingente policial, proporcionalmente à população, muito maior do que nós tínhamos há 10 anos? O contingente policial de hoje em relação à nossa população, é expressivamente muito maior do que nós tínhamos há 10 anos. Como explicar? Tá, eu preciso primeiro dizer que o contingente policial, apesar de ter crescido muito, né, da gestão Cid Gomes, do Ronda do Quarteirão até aqui, foram muitos concursos, muitas chamadas, né, de 1.000 homens, 2.000 homens, né, enfim. E de estímulo também financeiro à polícia, né? Algumas melhoras. Agora, se nós compararmos, por exemplo, Pernambuco tem uma realidade socioeconômica e populacional muito parecida com a do Ceará. Pernambuco tem um efetivo de quase 30.000 homens na Polícia Militar. O estado do Ceará deve ter em torno de 21, 22. Então, nosso efetivo já não é, de fato, essa coisa toda que se pensa por conta desses concursos. Há uma entrada grande, mas há uma saída também muito grande. A carreira policial está cada vez menos atrativa. Então, o garoto, o jovem, ele passa no concurso da polícia, mas ele já está de olho no outro concurso para ele ir embora atrás de coisa melhor. Sem falar nos que estão se aposentando. Então, essa já é uma primeira dificuldade. A outra, que precisa ser colocada aqui, claro, como um profissional da área, o crime mudou. Você falou de 10 anos. Provavelmente um pouco mais do que isso, certo? Porque quando se falou no Ceará que as facções criminosas estavam chegando aqui, foi dentro da gestão Cid Ferreira Gomes ainda. E o então, 15 anos, então o secretário de Segurança Pública negou. O secretário de Segurança Pública foi a público e disse: não existe facção criminosa aqui dentro do estado do Ceará. Mas nós convivemos com o policial direto, certo? Eu trabalho há 14 anos na representação desse pessoal. E nós sabíamos que o crime já tinha chegado, certo? As organizações já estavam se instalando. Como se não fez o trabalho no primeiro momento, chegaram, se instalaram, cresceram, era 1, 2, 3, já temos a 4ª facção agindo dentro do Estado. Eles entram em conflito territorial, aí aumenta a curva de homicídio. Quando eles entram em trégua, diminui e o Estado vai a público e diz: olha aí, reduzimos o número. Via de regra, não é toda vida, houve algum pacto e está se reduzindo o número de homicídios. Nós, enquanto poder público, até agora não demos uma resposta efetiva ao combate a essas facções. Retirar de circulação as cabeças, para não dizer que a gente só critica, a Secretaria da Administração Penitenciária fez uma grande contribuição, cortando a comunicação entre criminoso que está dentro do regime e criminoso que está em liberdade, certo? Isso é fato, né? Dentro da gestão Camilo Santana, a chegada do secretário Mauro, tem muitas divergência quanto à forma dele trabalhar, mas a gente tem que admitir... O pessoal dos direitos humanos não gosta dele. O que foi feito. E até os servidores que se queixam muito de assédio hoje dentro do sistema. Então, esse foi um ponto positivo, mas lamentavelmente o crime, Edson, do jeito que ele está hoje no Brasil, é igual a história do fluxo de um rio. Você cria um obstáculo aqui e ele vai
certo? É o crime hoje. Prendemos os líderes lá digamos que em 2018. Novos líderes estão lá na ponta. Tá? Então, não é um trabalho só de polícia, você precisa, sim, ampliar o trabalho de inteligência policial, que o Estado do Ceará pecou muito na gestão Camilo em investimento na Polícia Civil. Agora estão tentando começar a correr atrás do prejuízo. Nós precisamos aumentar o poder ostensivo, mas nós precisamos cortar o ciclo vicioso da criminalidade. Os meninos estão entrando cada vez mais novos para o crime, porque não tem perspectiva. Você falou de um centro olímpico, a intenção era até boa. O esporte é fundamental. Cultura, educação de qualidade, emprego e renda. É isso que vai tirar essa garotada da mão do dono do morro, né? Do dono da banca de droga. Então, se nós não cortarmos esse ciclo vicioso, fica difícil. Deputado, eu já falei em algumas oportunidades essa questão da inteligência. Inclusive, lembrando um momento histórico, que foi no final do primeiro governo Camilo Santana, quando o hoje deputado federal Eunício Oliveira era presidente do Senado da República. Foi criado oficialmente no Ministério da Justiça um núcleo de inteligência nacional dividido em 5 regiões. O Ceará foi o segundo núcleo instalado no final do primeiro governo do Camilo, no auge da campanha eleitoral, em que o Camilo era candidato à reeleição e tinha colocado no ombro para reeleger o Eunício Oliveira. Não conseguiu eleger. Mas esse núcleo foi instalado aqui e funcionava, foi instalado ali na Washington Soares, onde um bom tempo funcionou a vice-governadoria do Estado. Agora, recentemente, eu vi uma nota, o governador Elmano de Freitas, nomeando um delegado especial da Polícia Federal para ser o secretário executivo da área de inteligência no Ceará. Quer dizer, de lá para cá, demandou um tempo muito grande. O senhor disse que estão ativando essa história da inteligência. Como? Eu estou dizendo que estão correndo atrás do prejuízo porque, de fato, o governo, desde a gestão passada, quando criou o Centro Integrado de Segurança Pública, né, o CISP, eles criaram lá um bloco, um departamento voltado para essa questão da inteligência. Eu tive a oportunidade de visitar, ainda na antiga Secretaria na Bezerra de Menezes, o trabalho desse núcleo com uma tecnologia de ponta, de fato, que poderia servir muito bem, mas não adianta tecnologia sem gente, certo? Então, qual é o grande problema que nós temos hoje? Por exemplo, agora o governador Elmano está com uma turma de policiais civis em formação na Academia Estadual de Segurança, escrivães e inspetores. Escrivães e inspetores sem delegados não vão conseguir trabalhar. Nós precisamos aumentar a quantidade de delegacias no interior do Estado. Se você pegar, por exemplo, a delegacia de homicídios, e você tiver acesso a um papo com um delegado e disser assim, quantos inquéritos estão na tua mão? Nosso nível de resolutividade é vergonhoso. É insignificante. É insignificante, entendeu? Então, assim, quantos homicídios são solucionados no estado de Ceará? No Brasil, a taxa já é péssima, a nossa é muito ruim. Por quê? Porque o delegado tem uma equipe diminuta, ele está sozinho com uma série de crimes para investigar, ele não vai dar conta. Vai escolher quais deles serão. Às vezes até por pressão midiática, né? Nós tivemos o crime de um membro do Poder Judiciário em Granja, recente, ano passado. Sim. Teve uma mega... Serventuário da Justiça lá. Pronto, né? Teve uma mega operação para prender o criminoso desse caso. Acrescente-se que Granja é a terra do líder do governo. A terra do líder do governo, ele foi para a tribuna, eu disse isso, que bom que foi solucionado agora. E o resto? E você, cidadão, né? Até agora nós estamos sem resposta de quem matou o soldado Bruno Marques. Deputado Sargento Reginaldo, o senhor do Corpo de Bombeiros, e o Corpo de Bombeiros
era um segmento da área de segurança mais aplaudido em todo o país, né? Os serviços heróicos que os bombeiros faziam, né? E fazem ainda, né? Hoje, nós podemos confiar no Corpo de Bombeiros do Ceará? É uma pergunta complicada, né? Não é capciosa. Não, ela é necessária. Ela é necessária e eu vou ser crítico como eu fui com tudo. Não é por conta da minha instituição, que é a minha instituição. Passei 24 anos de serviço ativo e eu ainda sou bombeiro. Nós temos um efetivo de aproximadamente 1.700 homens para todo o estado do Ceará. 1.700 homens aproximadamente para todo o estado. Em 1995 eu entrei para o Corpo de Bombeiros, nós éramos 1.550 homens, certo? Então entenda que em mais de 28 anos o efetivo do Corpo de Bombeiros do estado do Ceará sequer aumentou 200 homens. A Guarda Municipal de Fortaleza, 10 por ano. A Guarda Municipal de Fortaleza tem 2.000 homens para Fortaleza. O Corpo de Bombeiros do estado do Ceará tem 1.700 homens para todo o estado. Se você pegar a quantidade de cidades que um quartel como o de Sobral, uma única viatura, atende, ela vai para 100 quilômetros de distância atender uma ocorrência de incêndio. A Camusim. Se tiver uma ocorrência grave em Sobral, Sobral já está desguarnecida, certo? Essa é a realidade que nós temos hoje, o nosso efetivo se desdobra, nós temos uma tropa já antiga, uma boa parte indo embora. O governador disse que ia anunciar um concurso até agora, e aí é como eu falei para você, o edifício Andréas foi um sinal de alerta em todos os fatores, inclusive do bombeiro. Naquela época, o governador Camilo se apressou em chamar uma turma que trabalhou voluntária buscando vítimas, porque tinham feito o curso e não tinham sido nomeados. E aí foram as 2 últimas turmas que entraram do Corpo de Bombeiros, já com um déficit absurdo. Então, assim, a instituição merece todo o nosso respeito, se desdobra para fazer o possível e impossível, mas ela é esquecida pelo governo. Deputado, além dessa defasagem do número, uma curiosidade. Fortaleza, na época que o senhor entrou no Corpo de Bombeiros, um edifício de 10 andares era um grande edifício, era um edifício muito alto, né? Hoje nós estamos nos acostumando com edifícios de 50 andares. Como é que o bombeiro pode socorrer alguém num edifício desse de 50 andares? Olha, essa nova realidade... Essas escadas magírios, né? Não, nenhuma, em canto nenhum do mundo vai cobrir um arranha-céu. Isso é impossível, certo? Então, esses grandes edifícios, eles precisam de uma legislação muito rigorosa e existe no Ceará para que ele tenha todo um suporte próprio, né, a questão dos splinters, que são os chuveiros que são acionados, as saídas de emergência, de evacuação, os hidrantes para caso de necessidade. Não dá para pensar que uma escada vai chegar nesses arranha-céus em canto nenhum. É só lembrar de como foi feito o socorro do World Trade Center. Os bombeiros que morreram, eles estavam subindo as escadas. Eles estavam subindo as escadas, porque num caso de um incêndio como aquele, você não vai pelo elevador. Então, você vai ter que socorrer pelas escadas. Então, o nosso maior problema não é esse. O nosso maior problema, eu vou te contar o que é. Recente, foi noticiado aqui, tinha uns caminhões pegando fogo aqui perto do Zé Walter. Parece que foi criminosa a ação. Só para uma ocorrência dessa, nós tínhamos pelo menos 3 quartéis de Fortaleza empregados. Isso não é nenhuma ocorrência de grande vulto. Se acontecer outra no mesmo momento, agora o incêndio do Parque do Cocó, ela demandou uma grande parte da nossa força operacional dia e noite durante vários dias. Então, se ocorresse uma outra grande explosão, incêndio em Fortaleza, uma boa parte do nosso efetivo ia estar empregado e nós íamos ter grande dificuldade de solucionar o problema. É isso que eu tenho falado e nós estamos, lamentavelmente, vai ter que se esperar uma tragédia acontecer para entender a importância de investir no Corpo de Bombeiros. Tomara que não precise. Deputado Tomara. Sargento Reginaldo,
Muito obrigado pela entrevista que o senhor nos concede e, repetindo o que eu disse já no início do programa, a nossa disposição é suscitar o debate. Nós precisamos ter um corpo de bombeiros equipado e com pessoal. Nós precisamos ter, até para chegar e olhar essa obra do Metrofor, do metrô de Fortaleza, interditar a obra, ou dizer para a sociedade que não há risco. A obra pode continuar. Nós precisamos discutir isso e muitas outras coisas. O governo do Estado cedeu o arcabouço do aquário para a Universidade Federal do Ceará, com a alegação de que a universidade ia fazer um investimento lá e tal, botar lá o Labomar, isso, aquele clube. A universidade tem dinheiro para fazer esse investimento? Recentemente, o governo federal andou cortando verbas das universidades federais. Se não tem, por que o Estado ceder o próprio dele para a Universidade Federal? E muitos outros temas. Nós estamos aqui à disposição do senhor para discutirmos as questões relacionadas ao Estado do Ceará. Repito, muito obrigado pela entrevista que o senhor nos concede. Agradeço pelo espaço, sempre um prazer. A gente tem trocado essas ideias com você lá na Assembleia, nos bastidores. Aprendo muito, sou muito admirador do seu trabalho. É um prazer imenso estar aqui e dizer para a população, estamos à disposição para ouvir, para receber críticas, sugestões. Vá lá nas nossas redes sociais, @Sargento Reginaldo, estamos à sua disposição. O mandato é seu. Obrigado.